Dia, bom dia, multiplicadores milionários. Aqui estamos para mais um dia. Aqui estamos para este grande dia. Cada dia é único. Cada dia que Deus nos permitir acordar é sempre um grande dia. Bom dia, Júlio. Vamos lá aí entrar. Vamos lá que eu vou-te chamar. Bom dia, Alex. Dizia eu, hoje é um grande dia. É aquele dia que Deus nos permitiu acordar. Oi, Júlio. Tudo bem? Tá tudo. Bom dia. Bom dia. Ontem, olá Carla. Ontem vi o teu vídeo, muito bem. É isso mesmo, é romper. Ok. É isso. Gostei muito de ver. Eu já lancei o desafio há algum tempo. Algumas pessoas, poucas ainda fizeram, e tu pegaste no telefone e vamos a isso, e é mesmo isso. É só É abrir isso, a tem que ser boca. feito. É só abrir a boca. O resto ele Exatamente. faz, não é? E Yeah. então, É isso. conta-nos lá aí, como é que vai ser o teu dia hoje? Ah, vai ser abençoado. Muito, muito bom. É? O grupo, as lives dão uma energia positiva para nós sempre. Boa, boa. E o que é que queres compartilhar aí com as pessoas? Porque hoje não estão aqui muitos, mas durante o dia, durante os próximos dias, irá haver pessoas que acabam por visualizar esta live. Qual é que achas que é o pensamento para o dia de hoje? O pensamento é que sempre temos que estar próximo e junto com pessoas que querem crescer, querem evoluir. E seja nas lives ou no grupo, que já é uma forma de incentivar e puxar a gente pro melhor. Boa. Isso é algo muito importante que nós nos rodeemos, não é? O nosso ambiente. Nos rodeamos de pessoas que efetivamente nos fazem crescer, que puxam por nós, que nos esticam, não é? Como foi, penso eu, que a palestra do sábado, nos ajudem também de alguma forma a criar consciência de onde é que nós estamos, o que é que andamos a fazer na vida, não é? Com certeza. Para às vezes podermos também de alguma forma redirecionar a nossa energia. Porque nós, não é? Tu estás já acordado, pronto para trabalhar, não sei se já estás a trabalhar, Já estou na obra. já estás na obra, pronto. E então não te quero roubar muito tempo, mas nós trabalhar muitas das vezes trabalhamos. Às vezes é preciso é saber trabalhar. Às vezes é preciso é direcionar o nosso esforço. Porque nós lá vamos fazendo esse esforço. O problema é que às vezes os resultados, se houvesse aqui, olá Leila, se houvesse aqui uma direção melhor, poderia gerar mais frutos, não é? Com certeza. Muito bem. Queres deixar aí algum insight aí ao pessoal? Queres dizer alguma coisa que possas ter aprendido? Eu sei que já mandaste ontem e eu agradeço a tua mensagem sobre a palestra. Alguma coisa que Sim. tu te lembres que gostaste de ouvir, que mexeu contigo, que não gostaste de ouvir porque foi para a máquina, Não, eu penso que a gente coisa. tem que. O que a gente não gosta também faz parte. A gente nunca vai ouvir tudo aquilo que gosta, né? O que a gente tem que fazer é respeitar a opinião do outro também e pegar sempre o que acha que vai fazer mais sentido para nós.
E no geral foi tudo boa a palestra, pronto, e nos deu bons incentivos e bons também exemplos, né? E, no geral, gostei muito da palestra e com certeza tem que participar de novo, porque uma só não chega, né? Tem que frequentar sempre que tem, que é bom estar, além do conteúdo, estar próximo de pessoas que queiram buscar também o mesmo objetivo, né? Boa. O que é que achaste daquele insight de olharmos para os frutos das pessoas com quem nós nos devemos de relacionar ou não? Sim. Ah, isso faz total sentido, né? Além dos frutos, dos resultados, né? Não é só questão financeira, né? Isso, na verdade, é o que menos importa, na minha opinião, né? Na verdade, o que mais importa é o que sai da boca, o coração da pessoa, a humildade, a vontade de crescer, né? Isso é o que diferencia uma pessoa das outras. E aproveitando isso que estás a dizer, que eu disse-vos lá, não é? Que parte dos nossos problemas seriam resolvidos se nós olhássemos para o fruto das pessoas. E em Sim, situação nenhuma eu vos falei o fruto financeiro, não é? exatamente, O mas fruto, ou muitos seja, entendem. o fruto muitas das vezes é a maneira como eu trato a minha mulher, a maneira como eu trato os meus filhos, a maneira como eu trato se Sim, tiver empregados, ou se for empregado, como é que eu trato os meus colegas. Portanto, perante as situações de pressão, se eu arranjar um sócio, se eu arranjar alguém que trabalhe comigo, se eu arranjar um funcionário que, perante uma situação de pressão, começa a fazer só coisas menos boas, a mostrar aquilo que vai dentro do seu coração, não é? Essa não é a uhum. pessoa ideal para eu me associar. É verdade, As pessoas muitas das vezes são testadas é na pressão. É na pressão, na situação mais desafiadora, que eles mostram verdadeiramente aquilo que eles carregam, não é? E nós exatamente. devemos de, que às vezes custa-nos, porque gostamos das piadas que a pessoa diz, gostamos de alguma macacada que a pessoa faz, É, e depois custa-nos largar esta pessoa. Mas se nós olharmos aos frutos, e volto a dizer, frutos não é dinheiro, neste caso, é o é. que é que a pessoa é, o que é que a pessoa é quando ninguém está a ver. Bom dia, Nuno. O que é que a pessoa é quando ninguém está a ver? Uhum. Ahm, Se calhar livrávamos de muitos problemas, não é? Com certeza, faz total diferença. Ok, muito bem. Júlio, foi um grande prazer teres entrado. Foi um ótimo desafio, ou melhor, teres aceito o desafio foi ótimo. E começa a fazerem uns vídeos também, quanto mais não seja primeiro lá para dentro do nosso grupo e depois começar a abrir a boca cá para fora. Com certeza. Vamos Ok? tentar. Vamos fazer. Então vá. Um grande abraço. Tá. Eu vou Um continuar abraço. aqui com a live. Obrigado por teres É isso entrado. aí. Abraço. Um Até logo. abraço. Bom dia, Fischer, Carmen. Nuno, Leila, querem entrar aí para falar aí um bocadinho? Começar a romper? Digam-me só se sim ou não, que eu chamo eu vou-vos chamar aqui, vocês se quiserem entrar. Oi. Começarmos aí a romper. Bem, entretanto, vamos falar um bocadinho aqui da aula de hoje. A ideia é. Muito bem, vamos lá começar aí a estar preparados para isto. Porque eu vou fazer isto mais vezes, meninos. Olá, Aline. Aline, queres entrar aí connosco um bocadinho? Eu estou a dar aqui essa possibilidade. Vou-te chamar, que eu hoje já te vi aí a falar aí para o telemóvel. Já chegou cá um vídeo teu, junto à água. Oi, Aline. Olá, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Tô aqui, Isso, sim. tô aqui no meu caminho, caminhando sempre em movimento, porque a vida é movimento. E já foste à água ou ainda vais a seguir? Tô indo agora, já fui primeiro Ah, fazer os 5 quilômetros de caminhada. Agora vou ao mar, que é a recompensa. boa, isso. Precisamos sempre ter uma recompensa, pelo menos numa fase inicial, para aquilo que não gostamos tanto de fazer, não é? É isso, mas temos que buscar, né? É um desafio diário. É... Olá, Ana, bom dia, bom dia. Já toda a gente te conhece por aí, é? E isso é bom, gente. Olha, anima, traz vida e tudo isso está muito vinculado a decisões, né, Laurentino? A gente precisa decidir hoje o que que a gente vai fazer para a vida dos sonhos no futuro, porque nada cai do céu a não ser bênçãos e chuva e às vezes um cocó dos passarinhos que passam por aqui. Mas a gente precisa fazer o nosso despertar, o nosso desejo de mudar, principalmente a nossa vida, que é a única que a gente pode mudar nesse caminho. Eu posso querer pelo outro, eu posso desejar que ele tenha uma vida dos sonhos, abundante, mas se ele não escolher se transformar, pagar o preço da mudança, do desafio, I'm so sorry. É verdade. E por isso que estás a dizer, eu sei do que estás a falar, há algo que é muito importante, é nós começarmos essa mudança em nós próprios e constrangermos a outra pessoa, mas constrangê-lo com a parte boa que nós temos. E apesar de às vezes podermos não estar a receber aquilo que achamos que merecemos, mas se nós continuarmos a dar essa parte boa, vai chegar uma altura que não tem como, não é? Vai chegar uma altura que não tem como e essa parte, essa pessoa, não é? Vai se constranger e vai também querer entregar essa parte boa. Aline, conta-me lá, tu estiveste connosco na palestra, o que é que mais te partiu a cabeça? Laurentino, tudo aquilo partiu minha cabeça, né? Tá de brincadeira. Foi muito impactante. Eu acho que todos nós aqui buscamos superação, descobrir qual é o propósito, descobrir o princípio da nossa vida. Mas, assim, uma coisa que é extremamente importante, o Laurentino fala muito na palestra dele, é a minha conexão com Deus. É isso que vai estruturar as minhas escolhas, minhas decisões. É isso que vai embasar o meu crescimento enquanto ser humano. É a minha vida com Deus. É Ele que me valida em todas as coisas. Foi Ele que me deu hoje mais uma oportunidade de acordar e vir aqui. Não quero fazer vocês terem vontade, mas sim, tenham vontade de um dia estar aqui comigo, né? É por Ele. É só por Ele que a gente está aqui. É só pela misericórdia, pela graça. Nos deu o dom da fala, nos deu o dom de inspirar outras pessoas, nos deu inteligência e sabedoria para usarmos com, com cuidado, não é? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e tem muita gente nos escutando. E o que é que a gente tem falado? Palavras de fé, amor e esperança? Pois é isso que eu tenho que plantar. É isso que eu tenho que plantar na vida do meu próximo. E uma coisa que o Laurentino também falou lá o tempo inteiro. Essa palestra primeiro é para mim. O que eu estou falando primeiro é para mim. Eu não venho aqui dizer para vocês ou compartilhar uma vida que eu li, que eu escutei, né, que eu ouvi dizer. Eu venho aqui compartilhar uma vida que eu vivo, uma dor que eu sinto, um medo que às vezes faz parte. Mas vamos lançar fora todo medo, porque ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente ia vencer o mundo, né? Ele venceu o mundo. E nós vamos vencer o nosso mundo, a nossa casa, a nossa comunidade, a nossa família, os nossos amigos, a congruência que a gente vive, né? Eu vivo aquilo que eu prego, ou eu só falo bonito para os outros e não vivo nada daquilo? Não, eu falo uma verdade que eu vivo, que eu sinto e que eu quero que você que está aí do outro lado sinta também.
O Laurentino está a quilômetros de mim e está vivendo a vida dele, está fazendo exercício, está buscando um caminho. Eu estou aqui, graças a Deus, eu tenho o privilégio de estar na praia, de estar perto de tudo isso e contemplar a Desfrutar, grandeza, desfrutar. desfrutar e aprender, porque olha, o código do feijão é um código, mas esse aqui também é um código poderoso para mim. Quando a gente fala de limites, Laurentino. Quem disse ao mar que esse era o limite dele, né? Então, assim, a gente tem que colocar limites também na nossa vida. Deixar de carregar pessoas, aprender a dizer não. Porque, vou falar para vocês, a vida é única, curta e passa rápido demais. Não dá tempo da gente ficar perdendo tempo com opinião alheia. Ah, mas olha lá aqueles dois, não tem o que fazer, vai fazer live de manhã. Vai cuidar da sua vida, que eu estou cuidando da minha, né? Sabes que, Aline, há pouco entrou o Júlio também, que esteve lá connosco na palestra. Eu lancei este desafio há pouco lá no nosso grupo. Tu não terás visto porque ainda não me respondeste para entrares no grupo. Ah, eu Mas, respondi, eu só não sei. Olha, eu com tecnologia, Laurentino, tenha paciência. não, é Eu só responder ao... Não, tu fizeste o pedido de adesão ao grupo. Só que eu mandei-te uma pergunta, que é para tu responderes e depois Ah, então é que eu abro o grupo. ok, tá, E entendi. pronto, e um dos desafios, só para teres esta ideia, um dos desafios que eu lancei semana passada e eu reforcei ontem, foi cada um, quando visse aquele vídeo que eu acabei de fazer, pegar no seu telefone e abrir a câmera e dizer olá, bom dia, um dia fantástico para todos, porque assim, se nós não começarmos um dia, né, nunca vamos fazer. Algum dia temos que começar. E o Júlio, que esteve aqui ainda um bocadinho antes de ti, ia a conduzir, pegou no telefone e fez exatamente isso. E tem que ser assim, não é? Tem que ser assim na nossa vida, que é para rompermos, porque senão o primeiro vídeo há de ser um bocadinho pior, o segundo um bocadinho melhor, o terceiro um bocadinho melhor. Há de chegar a uma altura que havemos de dominar, não é? Aquilo que queremos fazer, porque é assim em tudo. Ninguém começou a correr quando era bebê, não é? Verdade. Primeiro deu umas quedas, depois começou a fazer o tem-tem, eu não sei se no Brasil dizem igual, que é aquela coisa de ficarem ali, né? E a seguir começaram a dar os primeiros passos. Só que nós temos que nos colocar em ação, não é? É possível chegar lá, é só um passo de cada vez, né? Às vezes a gente fica esperando o perfeito para fazer e talvez esse perfeito nunca vai chegar. A televisão vai ficar torta, o quadro vai estar torto. A gente vai lá, ajusta e segue, continua. Uma hora a gente vem contar aqui da televisão torta. Mas olha, obrigada pela partilha, obrigado pelo convite. Eu agora vou cuidar da minha vida, eu tenho ali algo à me espera. Boa. Dona Madalena tem 68 anos de idade e está ali também. Veio se juntar a nós e eu tenho um compromisso com essa turma, de pelo menos Boa. estar ali, ficar 15 minutinhos, falar um bom dia e agradecer a Deus por todas as coisas e bora para cima, que a gente E só tem hoje. semear boas sementes. Com certeza. Semear boas sementes e pensando que, às vezes, isto acho que é um código muito forte. O Às plantio vezes nós começamos a semear hoje sementes diferentes, sementes boas, e amanhã já queremos colher o fruto destas sementes. Só que, infelizmente, ainda estaremos algum tempo a colher aquilo que semeamos antes, não é? Porque as pessoas depois querem atirar para cima de Deus essa responsabilidade que, então, mas eu hoje entreguei-me a Deus, porque é que amanhã me está a acontecer isto, isto e aquilo? Porquê? Porque eu andei não sei quanto tempo a semear sementes menos boas e elas ainda vão trazer frutos, e esperemos que cada vez menos, porque a partir do momento em que nós começamos a semear boa semente, é suposto que também comece a aparecer o bom resultado, não é? há que ter calma. Uma semente não nasce em um dia, uma semana. Um fruto não nasce. Às vezes demoram anos para dar o primeiro fruto. Eu gosto muito do Eclesiastes 3, Laurentino. Eu acho que é um texto que todo mundo devia ler para controlar a Um tempo para tudo, ansiedade, não para é? saber administrar um tempo. É tempo, é isso, é tempo. A gente tem que aprender.
Tá bom, meu Aline, querido? um forte Obrigada abraço, pelo um dia convite. fantástico para ti. Para nós. Vai lá cuidar aí das tuas amigas e manda um abraço meu. São as minhas sementes. Obrigada. Vou convidá-las para Isso. te assistir, tá bem? Ok, tchau, Beijinho, tchau. Malta. Ana, um beijo, querida. Tchau, tchau. Muito bem. Mais alguém aí quer entrar? Alguém quer dar aí um oi aqui ao pessoal? Muito bem, vamos aqui rapidinho, então, avançar com a aula. A ideia... Então, se a Ana tem muito a dizer, se ela quiser, eu acho que não conheço. Ana, posso-te meter aqui na live? Vou-te chamar, vamos ver, vamos romper os dois. Ok, muito bem. Então, a ideia hoje... Ana, tudo bem, sem stress. Vamos continuar a falar das leis. Tínhamos falado anteriormente dos códigos, agora vamos entrar aqui em algumas leis. A lei hoje é a lei da multiplicação. E imaginem o seguinte, imaginem que eu pego em dois feijões, os dois têm o mesmo potencial, são tirados da mesma colheita, da mesma vagem. Ambos podem produzir centenas, milhares de feijões, dependendo daquilo que eu faça com eles. Ok, sem stress, tranquila. E vai existir uma diferença. Eu vou plantar um e vou colocar outro em cima de uma prateleira. E daqui a um ano, um continua exatamente igual, exatamente no mesmo local, na mesma prateleira, no mesmo sítio, e o outro transformou-se em milhares de feijões. E a pergunta é, qual é que é a diferença entre eles? A resposta, não é? É muito simples. Não é nenhuma, porque ambos eram iguais. A diferença foi que um deles decidiu colocar-se na terra e multiplicar, e o outro entendeu que a terra é muito úmida, a pressão da terra, tem que romper a casca, o medo, o que é que vai acontecer, será que isto vai dar, será que não vai dar? A coragem de tomar essa decisão, a fé de acreditar que efetivamente foi para isso que ele foi criado, a ansiedade. Isto agora falando de feijões que somos nós, a ansiedade, a paz, o amor, o ressentimento, a disciplina, a preguiça, a procrastinação. Umas ajudam, outras não nos ajudam assim tanto, não é? E há pessoas que acham, e eu já vos falei no outro dia, ontem, acho que foi ontem, sobre a lei da tolerância, mas às vezes quando é um bocadinho pequenino toleramos, não é? E há pessoas que pensam que eu só sou um bocadinho negativo, é só aqui uma pequenina crítica para isto, para aquilo, é só um pequenino hábito, só uma fofoquinha, só que Deus ensina-nos através da natureza que nada daquilo que nós alimentamos permanece pequeno. Uma pequena raiz torna-se uma grande raiz, uma pequena nascente, quando vem a chuva, torna-se num rio, um pequeno fogo pode consumir uma floresta inteira. Esta é forte, não é? Vocês não viram nunca, eu acho que esta é muito forte e infelizmente estamos numa altura complicada, com as temperaturas e com
e com aqueles incêndios que começam durante a noite, que não têm nada a ver com a temperatura. Mas isso são outros 50, como se diz em bom português. Mas pensem nisto, um pequeno fogo, não é? Uma coisa que começa com um isqueiro é capaz de queimar uma floresta inteira. Será que isto dá-vos aí um putz na vossa cabeça? Pensem nisto, pensem nesta imagem, que isto é uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. Pensem nisto. Nós às vezes achamos que há pequeninas coisas na nossa vida que são insignificantes, que não fazem mal, que não nos queremos livrar delas. Mas pensem nisto. Um pequenino incêndio, um isqueiro, que é uma luzinha, não é? Um lumezinho assim deste tamanho, é capaz de queimar uma floresta inteira. 2 florestas, 3, se estiverem ligadas, contíguas umas às outras. Já pensaram nisto? É que aquelas pequeninas coisas que nós às vezes não queremos largar, aquela mensagenzinha um bocadinho mais porca, mais pornográfica, que nós não largamos, aquela fofoquinha sobre esta pessoa e aquela. Aquele, às vezes, não é nós falarmos, mas ficarmos a ouvir a fofoca sobre este e sobre aquele e sobre o outro. São pequeninas coisas, nós até dizemos, mas eu até nem sou assim tão mau, eu até é só uma coisinha ou outra. Mas lembrem-se que uma pequena chama pode queimar, pode destruir uma floresta inteira, milhões e milhões e milhões de vezes maiores do que essa chama. Da mesma forma que uma pequena mentira pode destruir uma família, uma pequena decisão pode mudar uma geração. E é por isso que Jesus comparava tantas vezes o reino de Deus a uma semente, porque uma semente nunca termina nela própria, ou não deveria terminar nela própria, porque ela foi sempre criada para se multiplicar. O Pablo dizia-nos, diz aí nas suas lives muitas vezes, que quando nós pedimos algo a Deus, Ele entrega-nos em forma de semente. Semente porquê? Porque nós temos que colocar na terra, nós temos que cuidar, nós temos que acompanhar para que ela floresça, para que ela cresça e dê frutos e depois colher os frutos. Dificilmente Deus nos vai entregar um fruto. Isso mesmo, Júlio. É como os juros compostos que com o tempo se multiplicam. Portanto, dificilmente nós pedimos algo a Deus e Ele diz, toma, está aqui feito, está aqui, toma, é teu. Não. A maioria das vezes entrega-nos em forma de semente, entrega-nos em forma de apresentar-nos uma pessoa que pode ajudar-nos, entrega-nos em forma de estarmos perante uma situação que nos faça crescer para estarmos preparados para aquilo que aí vem. Portanto, nunca nos entrega acabado. Entrega-nos em forma de semente para plantar, cuidar, regar, ver crescer, aprender com isso e depois desfrutar quando o fruto efetivamente apareceu. E nós também fomos criados, nós também fomos criados para multiplicar. Multiplicar não apenas o dinheiro, não apenas o negócio, não apenas os seguidores dos Instagrams e dos Facebooks e das redes sociais. Nós também fomos criados para multiplicar vida. Eu já hoje aqui no grupo vi alguém que esteve na nossa palestra colocar que tempo é vida. Pelos vistos, ficou. Eu já hoje ouvi também a Aline, que esteve aqui connosco ainda há pouco, a dar o exemplo que eu falei lá na palestra. Isto é super, super confortante. É sinal que a mensagem, ou pelo menos parte dela, passou. Porque o exemplo que eu dei, e que a Aline também falou há pouco, foi do Steve Jobs. Steve Jobs, quando morreu, vocês sabem que ele morreu de cancro do pâncreas. Tudo bem, ele tomou a decisão de não ser aberto. Mas nós sabemos que o pâncreas, o cancro do pâncreas tem uma mortalidade elevada e não é pera doce, porque dá muitas dores e uma série de coisas. Mas não entrando aí na parte médica, ele na altura era um dos homens mais ricos do mundo. E se o tempo fosse dinheiro,
Ele tinha muito dinheiro para comprar tempo. E a pergunta é, quanto tempo é que ele conseguiu acrescentar à sua vida com todo o dinheiro que tinha? Ele está ainda aí? É que ele tinha muito dinheiro para comprar muitos anos de vida. Só que infelizmente, ou felizmente, não sei, nós não conseguimos trocar tempo por dinheiro. Nós achamos que sim. Porquê? Porque é isso que a sociedade nos ensina. A sociedade ensina-nos a entregarmos o nosso tempo para receber um ordenado, mas não nos ensina que aquele tempo não volta mais atrás. Aquele tempo que foi gasto bem ou mal, não volta mais atrás. Eu hoje gostava de ter tido tempo de ter ido às festinhas dos meus filhos. E porque estava a trabalhar, porque naquela altura minha cabeça estava focada em trabalhar e não deixar faltar nada. Muitas das vezes não estive, foi a minha mulher. Mas hoje, com o discernimento que eu tenho, se calhar estaria. Se calhar não, estaria de certeza absoluta. Estaria ali a apoiá-los incondicionalmente. E aquilo que eu te digo é que se tu tens ainda este tempo, eu agora não posso porque eles já são maiores, já não fazem nada destas coisas, já não fazem isto, não é? E agora eu tento acompanhar nas situações em que eles fazem, em que ainda agora o do meio esteve no Campeonato da Europa de Voleibol e tirei uma semana de propósito para acompanhar, para ir ver os jogos lá no Algarve. E aconselho-te a ter este. Se calhar eu acho que só isto que eu estou agora a falar neste momento já vale a live. Além do romper aqui do Júlio, perante todos nós, da palavra que a Aline também aqui deixou, acho que só esta. Júlio diz-nos aqui, infelizmente as pessoas esquecem as relações humanas e a cabeça sempre está voltada para dinheiro ou tirar vantagem de quem está à volta. Algumas pessoas. Pois, o problema é que, Júlio, nós temos, e todos nós temos, eu não me estou a justificar, mas nós temos fases na nossa vida. Só que ainda assim, mesmo naquela fase em que nós estamos de desgravatar para não deixar faltar, para construir, ainda assim, nessas fases, se eu tirasse uma tarde, se eu tirasse 3 horas do meu dia, eu ia ficar mais pobre por isso? Não ia. Não ia ter criado menos do que aquilo que criei se eu tirasse 2 horas ou 3 horas do meu dia. Não ia. É aqui que está o problema. É aquilo que o mundo nos coloca aqui dentro. É o nós percebermos que aquele tempo não volta a acontecer. E se tu estás aí desse lado, tens filhos pequenos, que fazem aquelas festinhas, que fazem aquelas apresentações, que fazem aquelas coisas que é muito importante ter o pai e a mãe, presente, e não só a mãe, porque é aquela que acompanha sempre os miúdos e sempre as coisas. É muito importante estar também o pai, porque é um orgulho para eles e para nós. Não é só para eles, mas é também para nós. Quantas vezes é que nós já vimos em filmes, porque isto aparece muito? Por que será que isto aparece muito em filmes? Do miúdo que vai, normalmente, nos Estados Unidos, que vai fazer uma apresentação, que vai cantar, que vai ler, que vai fazer uma apresentação qualquer, e no filme nós vemos o miúdo constantemente a correr a plateia com os olhos para ver se encontra o pai ou a mãe, para ver se encontra a sua referência, não é? Porque ele está também a querer praticar aquilo que aprendeu, mostrar aquilo que aprendeu aos seus pais. Porque há uma fase da nossa vida em que nós somos provavelmente a parte mais importante dos nossos filhos. Só que isso com o crescimento vai mudando. E com o menos acompanhamento vai mudando ainda mais. E chega uma altura que nós passamos a ter tempo e queremos estar com eles, e são eles que já não querem estar connosco.
São eles que querem estar com o amigo, com a amiga. São eles que querem estar com aquelas pessoas com quem eles se dão mais. E essa altura já às vezes é um pouco tarde, mas, como dizia a Aline, temos que fazer sempre a nossa parte. Temos que procurar ser melhores a cada dia. Temos que ter humildade também para pedir perdão quando achamos que justifica. E aquilo que eu vos digo é aproveitem os vossos filhos enquanto eles são pequenos. Não se deixem levar pelo corre-corre do trabalho no dia-a-dia. E lembrem-se que esses dias, esses tempos não voltam atrás. E talvez seja um dos grandes ensinamentos que possam ficar aqui também desta live. Portanto, nós fomos criados para multiplicar vida, para multiplicar esperança, para ter uma palavra de paz, de fé, para procurar multiplicar pessoas melhores para este mundo. Só que aqui há uma verdade que quase ninguém ensina. É que antes de nós multiplicarmos fora de nós temos que começar por multiplicar cá dentro. Se dentro de nós existe paz, eu posso multiplicar, eu posso espalhar paz, não é? Se dentro de mim existe medo, dentro de ti, dentro de nós, eu vou espalhar medo, não é? Se dentro de nós existe honra, nós podemos construir relações fortes. Agora, quando existe em nós o vitimismo, quando existe em nós, porque já vos falei que vítimas todos nós podemos ser, em qualquer circunstância. Agora, cair na vitimização, no vitimismo, isso só depende de nós, que é entrar num loop e, tipo roda dos ratos, e acharmos que, pois, só me acontece a mim, sou sempre eu, sou um desgraçado, sou isto, sou aquilo, sou aquilo, e entra numas desculpas em cima de desculpas, de uma vitimização em cima de uma vitimização, que, se eu tiver que multiplicar, o que é que eu vou multiplicar? Se eu tiver que dar a alguém, o que é que eu vou dar? Não é? Multiplicar não é só sobre nós, é sobre aquilo que nós podemos transferir para outra pessoa. Será que eu tenho andado a transferir para outra pessoa essa vitimização? Será que eu não irei contaminar todos os ambientes onde eu frequento com esta vitimização? Portanto, é muito importante que nós nos patrulhemos a nós próprios, ok? Patrulhar aqui este sabotador, que é fantástico para nos manter vivos, mas que depois, às vezes, não nos ajuda, não é? E é impossível oferecer aos outros aquilo que eu nunca consegui produzir em mim, não é? Como é que eu já vos falei que para mim faz muito sentido e tem feito muito sentido ultimamente, quando perguntaram a Jesus Cristo quais eram os 2 grandes mandamentos, e ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, nosso entendimento, a inteligência, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. Não é? As pessoas só se preocupam no amar o próximo, só que esquecem-se que há lá uma parte pequenina, mas tão ou mais importante que todo este mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não tenho amor, se eu não me amo, como é que eu posso amar o próximo? É exatamente aquela situação que eu vos falei da multiplicação. Como é que eu posso multiplicar amor se eu não tiver amor? Como é que eu posso multiplicar paz se eu não tiver paz? Como é que eu posso multiplicar coisas boas quando elas não existem em mim? Para multiplicar, preciso sempre de ter 2 coisas, não é? Para multiplicar uma pela outra. Eu vezes aquela coisa. Se essa coisa não existe em mim, como é que eu a posso oferecer? Como é que eu posso multiplicar e oferecer ao próximo? Faz sentido? Digam-me lá em casa se isto faz sentido. E eu, ao longo da minha vida, aprendi isto nos negócios, que as empresas não multiplicam
apenas faturação. Elas multiplicam a cultura do líder. Se o líder vive desorganizado, a empresa também multiplica essa mesma desorganização. Se o líder vive de más sementes, essa empresa multiplica essas más sementes. Se o líder vive na excelência, a empresa multiplica a excelência. Se o líder vive no cuidar, a empresa vai cuidar uns dos outros e dos seus clientes. Se o líder honra as pessoas, essa honra espalha-se dentro da organização, não é? Porque tudo aquilo que... Isso, Júlio, faz sentido. Tudo aquilo que nós somos, nós temos a possibilidade de multiplicar. E nas nossas famílias acontece exatamente o mesmo. Os filhos aprendem, não é por aquilo que nós dizemos, porque eu já vos falei disto também no outro dia. Eu consigo, enquanto tenho autoridade sobre os meus filhos, que eles façam determinadas coisas. Mas eles só as vão fazer por sua livre iniciativa, não por obrigação, se eu também as fizer. Porque se eu lhes disser constantemente, filho, vai para a direita, filho, vai para a direita, filho, vai... Eles, enquanto estiverem debaixo da obrigação de me obedecerem, eles vão para a direita. Só que o pai, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. O pai diz sempre, filho, vai para a direita, vai para a direita. E depois dá o exemplo indo para a esquerda. O que é que vocês acham que quando acabar esta autoridade que existe sobre eles, o que é que vocês acham que eles vão fazer? Vão continuar a ir para a direita porque são obrigados? Quando a autoridade desaparecer de cima deles? Ou vão para a esquerda porque foi aquilo que viram o pai a fazer? Sabem que os filhos aprendem muito menos com aquilo que os pais dizem do que com aquilo que os pais vivem, que os pais fazem, que os pais são. Se um pai plantar respeito, os filhos aprendem a ter respeito, respeito por eles, respeito pelos outros. Se um pai planta gratidão, os filhos aprendem a agradecer o dia, a agradecer a comida, a agradecer às outras pessoas quando lhes fazem algum favor. Se os pais plantam violência, essa mesma violência também se multiplica. E temos muitas das vezes situações em que ouvimos que os pais são chamados à escola porque o filho bateu neste, porque o filho bateu no outro, porque o filho partiu e fez e aconteceu. Porquê é que será? Pensem lá. Uma situação esporádica pode acontecer a qualquer um. Mas se é por sistema, o que é que vos parece que seja? Será que é isso que alguém tem multiplicado na vida deles? E é por isso que Deus normalmente nos chama a mudarmos, como dizia ali a Aline, a mudarmos o nosso interior primeiro. Porque Ele sabe que uma pessoa, quando se transforma interiormente a si própria, pode mudar uma casa, pode mudar uma família, uma comunidade, um negócio, pode mudar inclusive uma sociedade, não é? E vocês sabem que eu falo-vos muito, gosto muito de falar com os feijões, porque ele nunca guarda a vida para si. Ele morre como semente, ele cresce, ele produz, ele volta a lançar novas sementes, e isto é um ciclo. Só que estas novas sementes têm que ser boas, porque se eu estiver a lançar mais sementes, o resultado que eu estou a colher vai ser exatamente aquilo que eu andei a semear. E Deus criou-te para viver este mesmo ciclo de receber, primeiro de cima, de crescer, de multiplicar, de entregar. Só que entregar a boa semente. E para isso eu tenho que ter uma boa semente, eu tenho que ser uma boa semente. Bom dia, Kelvin. Kelvinha, queres entrar aqui para dizer olá? Hoje já teve aqui a Aline, já teve aqui o Júlio. Queres?
Diz-me só se sim ou não. Estou a terminar a live. Se queres dar também aí uma palavra, uma grande mulher de fé, vou-te chamar. Se entrares, quiseres entrar, entras. Se não, e eu vou continuar. E foi exatamente observando algumas destas leis que nasceram também os códigos do feijão. E eu percebi que Deus deixa princípios escondidos à amostra. Nós é que o barulho das luzes, às vezes impede-nos de conseguirmos ver aquilo que está bem à nossa frente, não é? Há pessoas que perguntam qual é que é o segredo para mudar, e eu tenho algo para mim. Eu acredito muito no criar da consciência. Um dia, Alex, acredito muito em criar consciência, porque quando nós percebemos o que estamos a fazer, percebemos que aquilo que estamos a fazer que não é bom, que não acrescenta, percebemos que efetivamente isso precisa de ser mudado. Não quer dizer que tenhamos força logo para mudar, mas quantas e quantas decisões vocês sabem na vossa vida que têm que ser tomadas, vocês até sabem que é aquela decisão que tem que ser feita, mas não fazem. É por falta de saber que têm que trocar aquele hábito, têm que deixar de fazer, de estar num determinado ambiente. Cada vez que vocês lá vão, parece que vêm sugados. Ou vocês sabem efetivamente que essa decisão tem que ser tomada, mas muitas das vezes não a tomam porque vão procrastinando, porque... Portanto, muitas das vezes o segredo para mudar é efetivamente perceber onde é que estou, o que é que eu tenho sido, o que é que eu tenho sido para aqueles que estou a cuidar, não é? A interagir, e o segredo não é apenas mudar, é perceber aquilo que se está a multiplicar, aquilo que se está a multiplicar todos os dias dentro de nós sem que nós nos apercebemos. Lembra-te que eu vou usar muitas vezes este exemplo porque eu acredito que isto foi uma inspiração. Uma pequena faísca, um pequeno isqueiro com uma chamazinha deste tamanho consegue queimar várias florestas. Não é uma floresta, é várias. E é algo que começou deste tamanho, ok? Portanto, isto infelizmente é uma tristeza nesta altura do ano, porque, coitados, e deixo aqui uma palavra também aos bombeiros, porque são incansáveis e a maioria de nós e os governantes deste país só se lembram dos bombeiros no verão, e todo o resto do tempo têm que andar por aí a fazer peditórios, têm que andar por aí a mendigar para poderem ter máscaras, para poderem ter equipamento, para poderem ter carros, mas não é carros de bombeiros para irem levar os filhos à escola. É carros de bombeiros para quando acontecem estas coisas que estão a acontecer por toda a Europa, não é só Portugal, por toda a Europa, para poderem atuar e salvar vidas, e salvar bens materiais, e salvar animais, e tudo isto. Só que, nesta altura, toda a gente se lembra dos bombeiros. Só que, no inverno, a lembrança é pouca. E não basta lembrar, é preciso fazer. Lembram-se? É preciso fazer alguma coisa, é preciso semear diferente, é preciso semear sementes novas. E é isso que nós todos temos que fazer em cada dia. Cada um ir semeando na sua vida para que isso se multiplique e possa entregar ao outro. Lembrem-se que o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio de eu, tu, alguns de nós, que temos boca e fazemos isto. Temos boca, mas fazemos isto. Não abrimos a nossa boca e deixamos que o barulho dos maus continue a ser maior do que o silêncio dos bons. Do que os bons a abrirem a boca e a abafarem o barulho desses maus. Porque, felizmente, ainda há menos pessoas más do que pessoas boas. E eu acredito muito nisto.
Só que as pessoas boas não se levantam, as pessoas boas não falam. As pessoas boas têm aquele hábito de dizer assim, como não é comigo, deixa estar. Como não me afetou, deixa estar. E nós temos que nos levantar. Cada vez mais nós temos que nos juntar e dizer, oi amigo, isso que você está a fazer não é correto. Isso que você está a estragar não é seu, é meu, é todos nós. Porque as pessoas têm um bocado aquela noção de que, isso é do Estado. Só que esquecem-se que o Estado somos todos nós. O Estado és tu e eu, que trabalhamos todos os dias, que descontamos todos os dias, aqueles bens que nós às vezes vemos alguém estragar, um caixote de lixo, uma vitrine, sei lá, alguém vai pagar aquilo. E é com dinheiro. E é com dinheiro, normalmente. Não é? E é com dinheiro de todos nós. Que se é gasto nesse bem, já não é gasto em outras coisas. Por isso, reforço que todos nós multiplicamos todos os dias sem nos apercebermos, não é? Todos os dias nós estamos a multiplicar alguma coisa. E lembrem-se de perguntar a vocês próprios o que é que têm multiplicado? O que é que vocês têm semeado? Que sementes é que vocês têm utilizado? Talvez possamos ter multiplicado ultimamente medo, desculpas, ansiedade. Talvez hoje nós, e espero que aquilo que eu vos dizia há pouco, do criar consciência, esta live de hoje possa servir para criar consciência de o que é que eu estou a semear, o que é que eu estou a multiplicar. E que possas trocar essas sementes, que possas trocar pelo menos uma das partes da equação. Porque multiplicar, temos uma parte a ser multiplicada com a outra. Pelo menos começa a multiplicar a tua parte, ok? Começa a multiplicar, porque essa depende de ti. Essa depende de ti. E se começares a multiplicar fé, esperança, disciplina, generosidade, a própria palavra de Deus, a presença, como eu te dizia, estar próximo dos nossos, nomeadamente dos filhos, que enquanto mais novos, é sempre importante a presença, mas enquanto mais novos, anseiam, porque nós para eles somos os seus heróis. Estão sempre ansiosos porque sejamos nós a ir buscá-los, a estar com eles, a estar presente nas festinhas, como eu vos dizia há pouco. Porque a vida vai sempre devolver-nos numa escala maior, por isso é que é uma multiplicação. E vai-nos devolver numa escala maior aquilo que nós decidimos alimentar dentro de nós. E é por isso que eu insisto tanto no nosso grupo, os Códigos do Feijão, um grupo no WhatsApp, porque é um ambiente onde também se multiplicam. E vocês hoje já tiveram aqui nesta live pessoas que estão dentro desse grupo. Eu lancei o desafio hoje de vou abrir uma live, quem é que quer entrar comigo? E o Júlio disse, ok, eu entro. E teve aqui um bocadinho, já rompeu, já falou perante todos vocês. E é sobre isto, é sobre lançar desafios, é sobre aumentar a nossa experiência, aumentar as nossas ferramentas e multiplicar. Porque quando vocês se põem ao lado de pessoas que estão constantemente a reclamar, ao fim de um tempo vocês também estão a reclamar. Quando nós estamos ao lado de pessoas que estão acomodadas, ao fim de um tempo também é isso que nós queremos fazer. Porque a mediocridade também se multiplica. Agora, quando nós decidimos caminhar com pessoas que querem crescer, querem aprender, querem servir, querem honrar a Deus e viver por princípios, esta mentalidade também se multiplica. E o grupo não existe para tu estares lá e dependeres de mim, não. Porque é uma comunidade, é muita gente. Hoje já vários mandaram mensagens e este grupo autoalimenta-se. Só que autoalimenta-se de gente que quer crescer. E não com as lamúrias, as vitimizações, e esses não fazem lá falta. Agora, aqueles que querem deixar de ser aquilo que são, que querem começar a caminhar com pessoas que querem progredir, querem crescer, querem algo mais da vida do que comer, dormir e sei lá o quê, entrem no grupo, há de estar aí na bio. Entrem no grupo, eu depois faço-vos sempre uma pergunta antes de entrarem
para ver se faz sentido. Se fizer sentido, depois eu abrirei o grupo e temos sempre alguns desafios. Temos o desafio do exercício físico, diz-nos aqui a Leila, e eu que diga isso, o meu ambiente de trabalho é horrível e, como já disse, estou no processo para mudar isto. Exatamente. A Leila é uma das minhas mentoradas que já começa a não caber no espaço onde viveu parte da sua vida. Já não encaixa, já não cabe. Quando a nossa mente começa a expandir, nós começamos a perceber o quanto ela nos boicotou ao longo deste tempo, o quanto as pessoas que nos rodeiam interferem na nossa vida, o quanto aquelas conversas deixam de fazer sentido e até nos criam repulsa de estar a ouvir aquilo. Chega uma altura que não dá. E para isso é preciso nós caminharmos com alguém que efetivamente esteja disposto a crescer, que queira um outro ambiente, umas outras pessoas, outras mesas. Bom dia, Cláudia. E portanto é isso. Quero terminar apenas com esta imagem. Imaginem um agricultor no dia da colheita. Sabem que dificilmente um agricultor fica surpreendido com aquilo que encontra. Porque um agricultor que acompanha a sua colheita, ele sabe aquilo que vai encontrar. E se o agricultor somos nós, e se a colheita é aquilo que nós andamos a plantar, se eu sei aquilo que anda a plantar, eu também sei aquilo que estou a multiplicar. E a nossa vida amanhã vai revelar exatamente aquilo que eu ando a alimentar hoje e a multiplicar hoje. Por isso, quando terminar esta live, não procures mudar tudo de uma vez só. Não. Pensa qual é que é a primeira semente que eu vou começar a multiplicar hoje. Porque uma semente a cada dia pode alimentar uma geração inteira. E se caminhares num ambiente onde se multiplicam os princípios, onde se multiplica a fé, o crescimento, o propósito, será bem mais fácil tu multiplicares coisas boas. Bem menos doloroso. E por isso, Deus nunca cria sementes para ficarem guardadas. Lembram-se do início da nossa conversa? 2 sementes, uma que ficou em cima do... Como saber qual a semente começar a plantar? Alex, pensa nisto. Cada semente produz um fruto, certo? A Bíblia diz-nos que as árvores conhecem-se pelo fruto. Ou seja, uma árvore boa não pode dar frutos maus. Da mesma forma que uma árvore má não pode dar frutos bons. Então, se tu vês que algo na tua vida está a gerar frutos maus, é porque aquilo que tu estás a plantar não é bom. Então o que é que tens que fazer? Tens que mudar a semente que estás a usar. Fez sentido? Nós, na palestra dos Códigos do Feijão, há uma parte em que eu vos faço pensar um bocadinho, que é, pensem nisto, a nossa vida hoje é fruto, olá Elizabeth, é fruto daquilo que nós estamos a semear há algum tempo. Ora, se aquilo que eu hoje estou a colher não me agrada, o que é que isto quer dizer? Se o fruto que eu estou a colher hoje não é um bom fruto, não me agrada, significa que as sementes que eu utilizei lá atrás não eram boas. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir à procura de perceber o que é que eu estou a fazer, porque há sempre uma ligação, há sempre uma ação-reação. Eu plantei isto e recebi aquilo. Eu plantei isto e recebi aquilo. Ok, isto mantém-se ou foi uma vez esporádica? É que também há pessoas más. Lembrem-se disto. Também há pessoas más, porque a Bíblia também nos fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E há pessoas cheias de maldade. E isso já não tem a ver connosco, tem a ver com elas próprias. Agora, quando isto acontece por sistema, alguma coisa eu ando a plantar mal.
seja o ambiente onde estou, seja, como eu dizia no início, aquela faíscazinha pequenininha que eu até, como eu ontem falei na tolerar coisas, aquela coisinha pequenina que eu tolero, que não me faz assim tão mal, não é? E que eu acho que não vai fazer mal, mas aquela coisa pequenina, e voltando àquele exemplo que eu achei fantástico, aquela pequenina chama destrói uma floresta inteira. 2, 3, 10, se estiverem encostadas umas às outras, destrói tudo. E era apenas uma pequena chama. Exatamente. O Júlio diz-nos aqui um ensinamento muito importante. Às vezes nós até estamos a plantar sementes boas, só que nos ambientes errados, não é? Eu falo-vos lá também na palestra sobre a parábola do semeador, não é? E a parábola do semeador diz-nos que o agricultor saiu para semear e semeou uma parte no caminho e vieram as aves e comeram. Semeou uma parte em cima das pedras ou de uma zona com um bocadinho de terra, mas a seguir eram pedras, e aquilo brotou rapidamente, só que veio o sol e queimou, porque não tinha sítio, tinha a pedra, não tinha sítio para meter a raiz. Semeou outra parte dentro dos espinhos, que os espinhos cresceram e abafaram a semente. E depois semeou uma outra parte, uma terra boa, em que o mesmo fruto, pensem nisto, o mesmo fruto não, a mesma semente, a semente foi a mesma que caiu no caminho, que caiu nas pedras, que caiu nos espinhos. Foi exatamente a mesma semente que caiu na terra. Então, reparem, na terra produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Então a pergunta é, como dizia ali o Júlio, aonde nós colocamos as nossas sementes? Faz ou não faz diferença? Alex, está a fazer sentido? Aonde tu decides colocar as tuas sementes? Aonde tu decides? Diz-nos aqui a Leila, e temos que ter cuidado com quem andamos, pois podem nos levar a continuar a plantar errado. Temos de começar a fazer uma filtragem para começar a semear corretamente. Exatamente. O Alex diz-nos aqui que faz. Olá, Andreia. Faz muito sentido. Portanto, e é isso, ou seja, nós podemos até estar a usar uma boa semente, como é o caso da parábola do semeador, não é? E se essa semente não cair na boa terra, ou seja, se eu não escolher o sítio melhor para semear, o que vai acontecer é que eu estou a desperdiçar sementes. Não é o caso aqui para a parábola, mas se nós pensarmos que tudo aquilo que nós semeamos fora do sítio se perde, e às vezes até produz mau resultado, não é? É aquilo que eu vos tentava dizer, da tal faíscazinha pequenina que depois pode queimar toda uma floresta. Nós aproveitamos melhor estas sementes. O importante é não deixar de semear, não deixar de multiplicar. Só que, como já falámos algumas vezes, bom dia Bruno, só como já falámos algumas vezes, começa connosco. Temos que ter algo bom para multiplicar, não é? E portanto, amigos, hoje era isto. Desejo-vos um dia fantástico, sejam sal e luz em todos aqueles que se cruzarem na vossa vida. E amanhã vemos aqui para mais uma aulinha de exercício e sabedoria. E eu já tenho quase 18 km feitos de bicicleta. Ok? Já fizeste o teu exercício hoje? Já cuidaste do teu corpo? Então, bora lá que está quase na hora de irmos começar aí a romper, ok? Um forte abraço e até amanhã.